Seja bem-vindo a mais um Conturbcast, seu podcast sobre empreendedorismo, marketing e liderança. E hoje eu estou com o CEO da Targa Medical, Pedro Almeida. Seja bem-vindo. Olá pessoal. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a história da Targa e do Pedro. A sua história é incrível, Pedro. Cara, tantas coisas diferentes que você já fez e... Um bocado. Parar na indústria, né? Tipo, por que você chegou na indústria, né? Até para pegar seu início, assim, de empreendedorismo. Quando você começou a empreender? Eu ainda estava na faculdade. Eu sempre tive, assim, desde o colégio, eu tinha a intenção, meu pai tinha um escritório de arquitetura dele, minha mãe também trabalhando, ela é arquiteta também, trabalhando de forma autônoma, então eu não vim de uma família onde o pessoal tinha emprego, né? Isso faz com que eu... A família não era CLT, né? Já não era, exato. Já ajuda um pouco você pegar com que DNA. Tem uma certa liberdade, você também vê os desafios desde sempre, né? Mas você se acostuma com os desafios, porque você está vivendo ele de forma indireta ainda quando criança, adolescente. Mês que estoura a boca do balão bem pra caramba, e mês que fala, putz, pai chorando ali, você fala, putz. Exatamente. Mas também tem uma certa liberdade, né? Isso tudo você vai levando em conta. E aí eu, no colégio, já tinha um amigo, a gente ficava brincando, vamos fazer um negócio de tecnologia, alguma coisa, desenhava, o que a gente ia fazer. Criança, né? Gostava muito de jogos. A minha vibe nunca foi videogame, assim, nunca tive videogame, mas eu jogava bastante no computador. Sempre gostei muito de esporte também. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fui cursar economia, esse amigo meu, publicidade, e aí a gente abriu uma empresa lá, mais do meio para o final da faculdade. Ele abriu uma empresa, estava tendo problema com sócio e me chamou para entrar. E aí a gente fez uma empresa de consultoria, ficamos ali uns 5, 6 anos. E que legal, uma empresa que andou bem, assim, a gente tinha bons clientes. Consultoria em marketing e publicidade. Consultoria em marketing e publicidade, mas um posicionamento econômico também, pegando a parte de preço e de posicionamento de mercado. Que é a sua expertise ali da que economia. Que é o que eu agregava mais, né? A gente tinha bons clientes, mas nós começamos muito novos, né? E aí chegou uma hora que eu falei, cara... eu preciso fazer outra coisa, eu preciso viver outras coisas. Ver o mercado, né? Aprender também, né? Aprender. E, na verdade, eu fui fazer um mestrado fora do país. Aí eu fui morar em Paris. Também não queria... Apesar de que eu queria fazer finanças, eu não queria finanças dos Estados Unidos, que é o mainstream, né? Até porque aqui a gente tem muito contato com a cultura americana. É muito parelha, né? Nossa, a gente absorve através de filme, viagens para lá também. Mas aí eu falei, não, cara, eu quero alguma coisa na Europa. E aí eu acabei parando em Paris. Porque é meio contrassenso, né? Você fala, cara, eu vou fazer um mestrado de finanças em Paris. Não é comum você escutar ninguém, eu não conheço ninguém que foi pra lá. Você vê até Inglaterra, Alemanha, mas França, cara, como que você chegou nisso? Enquanto eu era adolescente ali, eu fiz aula de francês com uma professora especializada em Belo Horizonte, que ela era especializada em mandar o pessoal para fora. Mas nessa época eu não estava pensando em nada disso. Eu estava no colégio, eu estava fazendo francês, estudando. Então você já sabia um pouco de francês, já? Sim, eu gosto muito de idiomas, né? Então eu tenho uma certa facilidade. Naquela época eu estava estudando francês junto com inglês. E aí eu lembrei dela e falei, vou falar. Aí ela falou, Pedro, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero bolsa de valores, ponto. E ela, tá bom, tem essas 3 aqui, me apresentou 3 principais ali. Eu falei, ainda não é isso aqui é finanças. Eu não quero uma finanças geral, finanças de empresas, finanças de consultoria. Eu quero algo mais focado em bolsa de valores. E aí nós encontramos, na verdade é uma escola que ela fica como se fosse um adendo das universidades francesas, que lá tem 4 níveis, né? Tem aquelas muito grandes que são o INSEAD, né? Para grandes executivos, super famosa, que aí tem também, né? Compete aí com uma Harvard, com a MIT, com uma London Business School. Você vai ter as grandes écoles, que é Paris 1, 2, 3, 4, que são a Sorbonne, né? E aí tem algumas outras também, Grande École de Rouen, Grande École de Lyon, algumas coisas assim. Você tem as universidades normais e você tem os institutos de administração de empresas, que esses sim são focados em finanças, e aí ali eles têm especialidades dentro do métier de finanças e administração. E aí ali eu achei um curso
gestão de portfólio, gestão de carteiras, né? E quando eu fui olhar, né, eu falei, tá, beleza, mas e aí? Né? Se para mim foi tão difícil achar isso aqui, o que esse diploma vai valer para mim, né? Na hora que eu vou pro mercado. Se eu estava procurando, não conseguia encontrar, as pessoas vão reconhecer. E aí eu fui no ranking do Financial Times, e essa escola estava sempre ali listada perto do quarto, quinto da Europa inteira. Ó, que legal. Aí eu falei, pô, bacana. Aí tudo bem. Tem um crivo. Então, assim, se a pessoa não conhecer, eu consigo botar esse ranking lá. Você não conhece, não tá sabendo? É a nova hype, eu tô criando a hype. Exato. E aí foi um curso bem legal. A experiência cultural de morar na Europa é muito, muito enriquecedora, né? A cultura bem mais diferente. O pessoal bem fechado, né? O francês... É até interessante, né? O pessoal fala muito do francês né, mal educado, mal-humorado, parará. E essa professora minha de francês, ela falava, cara, imagina que você é um francês parisiense que todos os dias anda 5 quarteirões na Champs-Élysées para ir da sua casa para o seu trabalho. Em 5 quarteirões, todos os dias 10 pessoas te param para perguntar alguma coisa, onde é que é alguma coisa, onde que é o quê. Não tem como você ser simpático com os 10. Exatamente. E dos 10, 9 não fala nem uma palavra do seu idioma ainda, né? Te pergunta em outras línguas como se você, francês, tivesse a obrigação de saber. Faz total sentido, cara, ser antipático. Então assim, o francês é uma cultura fechada, mas é um pessoal legal, principalmente quando você vai para o interior. Agora, o parisiense, ele tem a cidade mais turística do mundo, cara que tá ali nos centros turísticos mesmo, nos pontos, né, mais visitados, ele tá sendo assediado por algum tipo de informação 24 horas por dia, o cara tá sem nenhuma paciência. Resumidamente. Mas quando você sai desse ambiente e conversa com o cara, ele continua sendo um cara de cultura fechada, tem os traços culturais deles, mas eles não são insuportáveis. Eu fiz vários amigos, eu convivi com o pessoal da faculdade, era uma coisa legal, assim. Foi uma experiência bem rica. Quanto tempo de mestrado foi? Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Rapidinho, né? É 1 ano e meio. Um bate e volta, praticamente. Um bate e volta. Aí de lá você voltou pro Brasil pra Voltei. Fazer o quê? Cara, então, na verdade a minha ideia era ficar lá. Mas eu tive um problema na família, eu queria estar perto dos meus pais. E aí eu decidi voltar ainda sem saber o que eu ia fazer. Mas quando você analisa a bolsa lá, esse mestrado, era a bolsa de valores de lá ou generalizada? Não, generalizada. Generalizada. Não era específica de um... todo mundo que conhece um pouquinho de mercado financeiro sabe que tem um grande exame, né, que é o CFA. Que o pessoal rala pra caramba, 3 anos de prova, parará, e é realmente É o OAB do mercado financeiro. Tipo isso. Mas é mais difícil até. É mais difícil, né? Não é excludente, porque o OAB você tem que ter para atuar, né? O CFA e o CFP você não tem que ter para atuar, mas o cara muda de patamar se ele tem ali um CFA, mesmo que no nível 1. E o mestrado, ele é todo feito em cima do CFA nível 3. Caramba, então já assim, prepara. Prepara, tem bastante análise fundamentalista, bastante conteúdo mesmo. Inclusive, o livro também é o livro que o principal, era um dos principais do CFA também. Todo mundo saía do mestrado e fazia o CFA. Né? Eu ia nesse caminho, mas aí como eu decidi voltar para o Brasil também, e eu voltei para Belo Horizonte, porque se o meu propósito era ficar perto dos meus pais, não adiantava vir para São Paulo, para o Rio, né? Naquele momento eu precisava estar ali. Na bolsa do pão de queijo. Cara, pois então, na verdade, o mercado de bancos em Belo Horizonte, ele existe, mas não é muito grande, né? Está concentrado em algumas famílias ali que tem os bancos mais tradicionais, mas tem. E 2 ou 3 grandes empresas que têm tesourarias relevantes de mercado, né? A Fiat, a ArcelorMittal e a Uzi Minas tem uma tesouraria legal também. Tem algumas outras ali, AngloGold, Vale. Vale, é isso que eu ia falar. Então tem algumas empresas que tem também. Mas do lado das empresas, você não está bem no mercado, né? Porque do lado das empresas você não é um tomador de risco. Você é um mitigador de riscos. Né? Do lado dos bancos é que você é o tomador de risco. Às vezes o banco te deixa fazer posição, às vezes não deixa. E aí, na verdade, eu fiquei procurando um emprego por bastante tempo. Muitas vezes as pessoas falavam, pô, cara, eu vou te colocar aqui, você não tem para onde crescer. Então, o seu próximo passo é ir para São Paulo de qualquer jeito. Não tem por que eu te colocar aqui. E eu fiquei ali ralando, buscando. Sacanagem, né, cara? Você fala, pô... E aí surgiu uma oportunidade no Chile, em Vinha del Mar.
Eu já tava aí já tinha quase 5 meses que eu tava em BH sem trabalhar. Falei, cara, vou. Não dá, não tem jeito. Era uma oportunidade bacana, fui pra lá. Mas eu cheguei lá, fiquei 2 meses, e aí um banco de Belo Horizonte que eu tinha feito todo o processo, e era uma vaga bacana, de trader de câmbio e tudo mais. Na hora que eu ia ser contratado, a vaga foi suspensa. Putz. É raro, mas acontece muito. Exato. E aí, de repente, eu tava lá já no Chile, estabelecido, trabalhando e tal, mas abriu a vaga de novo. Abriu a vaga. A mulher que seria minha chefe me ligou e falou, Pedro, reabriu a vaga, a gente gostou de você. Como é que a gente faz? Eu falei, então, eu tô no Chile, né? Mas podemos conversar. Consegue trabalhar remotamente nos dois? Não, eu falei, eu volto, né? Minha intenção era ficar em Belo Horizonte, eu volto. E aí ela falou, você tem que fazer isso. Eu falei, não, já fiz na outra vez, tem que fazer de novo? Ela falou, não, isso não. Eu falei, o que falta? Ela falou, nada, você começa amanhã? Eu falei, não, de novo, eu tô no Chile, né? Não é assim que funciona, veja bem. Aí fizemos toda a burocracia e aí eu voltei para trabalhar na tesouraria do banco em BH. Nesse gap, né, do pouco tempo que eu não fiquei empreendendo. Vamos ver como que é o mercado, qual é que é. Aí legal, você voltou para o mundo de startups, né? Não, aí eu fiquei no banco. Você ficou no banco um tempo. Eu fiquei no banco e aí depois eu fui convidado para trabalhar na tesouraria da Fiat. Na época era Fiat, né? Hoje já é Stellantis. Uhum. E fiquei então 1 ano no banco, depois eu fui para Fiat. Que é ali em Betim, né? Então, a fábrica é em Betim, mas a tesouraria era em Nova Lima. Bem na divisa ali. Grande potência hoje no Brasil, ali, tecnologia e tudo mais, tá crescendo muito ali. Tá crescendo bastante, tem bastante coisa ali. E era do lado da minha casa, então assim, sensacional, porque o banco ainda era no centrão da cidade, tinha um deslocamento mais relevante. Mas aí eu fui pra Fiat, fiquei na mesa de câmbio durante um tempo, e aí depois, pelo programa interno de Job Rotation, que eles faziam lá mesmo, até para formar as pessoas para poderem ir para cargos superiores, eu não me adaptei, cara. Sério? Não. Na rotation? Me tiraram da mesa e me colocaram para calcular Excel o dia inteiro. Então, fiquei louco. Mas explica como, para quem tá ouvindo a gente aqui, o que é trabalhar na mesa de câmbio numa empresa? Porque é diferente do mercado, né? Você tá fazendo o que ali exatamente? Sim. Quando eu falo da mesa de câmbio que eu estava no banco, eu estava de um lado da negociação, da Fiat do outro lado da negociação. Mas dessa mesma negociação, porque eu era trader de câmbio nas duas, né? Então, no banco eu recebia a ligação, na empresa eu fazia a ligação. E aí, por exemplo, me chega lá e fala assim, não, por exemplo, o grupo Fiat como um todo hoje está importando 100 milhões de dólares em peças e exportando 130 milhões de dólares em automóveis. Né? Isso chega da parte da contabilidade ali, já tem tudo e tal. Eu tenho que fazer esses dólares. Exato. Para pagar menos câmbio aí. Empresas muito grandes como a Fiat, às vezes conseguem contratos com os bancos que eles negociam pelo líquido. Então ali eu teria que fazer uma operação de 30. Eu fazia uma operação de 30, mas talvez eu estava mandando 530 para os caras. Quer dizer, 1 bilhão e 30, né? 530 de venda, 500 de compra. Então era 1 bilhão e 30. Cara, não é qualquer negociaçãozinha, né, cara? É tipo uma coisa grande. Grande. E a negociação, era muito grande. E a negociação é meses, né? Ou não? Não, é na hora. Na hora, né? Tem que fechar o câmbio na hora. Terminal Bloomberg na frente, aqueles telefones com 3 negócios, você fica bolsa de valores. Ali. Bolsa de valores. Bolsa. Entendi porque você ficou frustrado no Excel depois. É fácil, né? Dá pra entender agora. Exato. Então, ficava ali, fechava o câmbio. Claro que no banco você recebe ligações desse tipo o dia inteiro. E aí você vai fechar desde valores muito grandes até 10 mil dólares, 5 mil dólares num cliente pessoa física. Né? E numa grande empresa organizada, você fecha todo dia. E aí você tem outras posições que você vai cuidando também, de CDB, de risco contraparte. Né? Pega a finança toda aí. Isso, aí você pega a cobertura de risco, ali, né? O hedge. Isso, tá. Você pega o hedge de câmbio para frente, vai projetando o que você acha que vai ser o fluxo daquela indústria para 2 meses, 3 meses, 6 meses, fecha o câmbio para mandar lucro para fora. Tudo isso, que era a parte que eu mais odiava. Cara, eu brigava muito com a minha chefe, que falava assim,
Não, a Eu gente sou vai bom de fechar negociar. dividendo. Não, tudo bem, fechar do dividendo, tudo bem. Só que, cara, qual é a liquidez do mercado entre o Natal e o Ano Novo? Baixa. Não é nenhuma, mas é muito baixa. Aí os caras vinham, tipo assim, não, tá, chegou a ordem lá da Itália, só que essa ordem chegava no começo do mês. Ah, tem que fechar não sei quantos milhões de dólares de dividendo. Tipo, centenas de milhões de dólares de dividendo. Eu falava pra ela, falava, cara, vamos fechar dia 20. Não pode, eles têm uma data contábil lá que tem que ser dia 27. Eu falei, cara, não tem mercado pra fazer isso dia 27. Você não tá entendendo, porque o brasileiro tá na praia. Exato, entendeu? Pô, eu vou influenciar o mercado. Dia 20 eu vou pagar X, dia 27 eu vou pagar 10% a mais. Não é 10% a mais de 5 mil reais, É entendeu? o ágil, né, cara? Porque até É alguém o ágil. trabalhando no quanto Não é só o ágil, é porque não tem liquidez É. desse volume no mercado no meio do Natal. Lá na Europa tem, porque as férias grandes dos caras é Em julho e julho. agosto. Mas aqui não. Aqui a galera já foi. Só depois de 10 de janeiro que começa a ter uma liquidez de verdade de novo. Então você ia colocando ordens grandes e muito grandes. Se eu posso colocar 3 ordens no mesmo dia, se não tiver liquidez, eu posso colocar dia 28, eu posso começar a colocar dia 26, eu não posso colocar dia 20. Porra. Ah, mas você sai no prejuízo no dia 27. Sai mais caro pra Então. você, né? Ou não? Não, eu brigava porque eu falava assim, cara, é meu nome. O pessoal do outro lado, né, eu ligo pro banco A, banco B, banco C, os caras vão falar, esse menino é retardado. Como é que esse cara me deixa pra fechar um câmbio desse tamanho no meio do Natal e Ano Novo? Não, eles sabem qual que é a nossa política. Eu falei, não, então manda outra pessoa fechar, que eu tinha sempre um par, né? É. Eu falei, não, me deixa... Tira, eu não vou quero tirar meu nome. férias. Eu não quero meu nome nessa operação, não. Aí depois, cara, você ficou frustrado no Excel e falou, cara... Já. Aí acabei assim, saindo da Fiat, né? Fui mandado embora mesmo, porque eu tava o típico funcionário tóxico. Entendeu? Porque eu tava Underperforming. odiando o que eu tava fazendo, né? E aí uns amigos me chamaram que eles tinham uma empresa de publicidade pura e estavam querendo crescer na veia de inovação. Estavam bem posicionados, né? Era agência? Não. Era uma agência. Chamava Animato. Chegou a sair, acho que... Não lembro se era... Não era Forbes na época, com 40 empresas para se observar de tecnologia e tudo mais. Legal. Porque era uma publicidade, mas com uma veia digital bem expressiva já. Desde que começou. E a Animato, salvo engano, começou em 2006, 2005. Então, andou bem aí. Diferencial, né? Não é só vender espaço de mídia. Você tem a tecnologia por trás, você faz outros negócios. Exato. E aí, o que eu fui lá, meio que entender o que era, né? Ver como é que eu poderia me encaixar naquilo ali. A gente teve algumas iniciativas, mas em um determinado momento a gente começou a ser muito assediado por potenciais empreendedores que tinham experiência de mercado, entendiam o mercado que eles queriam atuar, mas não entendiam de tecnologia. E aí a gente... Mas o time era de dev ou não? Tinha developers lá? Tinha muito dev na Animato. Tinha bastante conhecimento de dev. E eu não sou do dev, né? Eu tinha também que olhar para o negócio. Mas a gente tinha o sócio de dev lá. E bastante gente de dev. Aí a gente montou a aceleradora, que chamava-se Pillow Aceleradora. Conseguimos alguns investidores em Belo Horizonte, com a tese de que a gente formaria os CTOs. Que eu já sabia, cara, não adianta eu dar o MVP pro cara. MVP é mínimo produto viável. Aquilo vai continuar... Empresa de tecnologia corre, aquilo vai continuar sendo modificado Eterno. por toda a existência da empresa. Então, a nossa tese era ajudar os caras a fazer o MVP e entregar um CTO para eles. Para continuar o projeto. Para continuar o projeto. A gente rodou 2 ciclos. O ciclo era longo, porque tinha que formar uma pessoa com identidade. A gente conseguiu colocar algumas pessoas, mas também era um momento que o mercado de tecnologia começava a ficar voraz por talentos. Então, começou a ficar difícil segurar o cara só naquela promessa, né, dele virar CTO de uma empresa, fazer uma grande muito, jornada. né, cara? Muito. Teve uma época que inflacionou muito essa Ali galera. já era 2015, 16, assim. Era a profissão do futuro, né? Vai ser programador, salário de jogador de futebol, né?
Exatamente. Aí começou os no-code e esses caras tiveram que voltar com o rabo entre as pernas. O mercado é voraz. Mas aí a gente conseguiu, assim, algumas empresas tiveram uma longevidade um pouco maior, outras nem tanto, né? Uma eu sei que está viva até hoje, que foi a que mais deu match entre o fundador e o CTO que a gente colocou lá. Então essa... E dentro do mercado de startups, eu não acho que a gente está muito fora, não, porque a gente sabe que é um mercado com uma mortalidade muito alta. O meu investimento por eu estar fazendo MVP e formando o CTO era um pouco maior, né? Mas você tinha uma longevidade, né? Porque você está colocando a pessoa para tocar o projeto depois. Essa é a diferença também. Exato. Né? E aí a gente ficou ali na casa de 1 para 11. Uma sobreviveu, andou para 11, que a gente rodou em 2 anos. Também não conseguia pegar muita gente porque eu tinha que formar o CTO. Então funcionou assim de uma forma legal e a gente entrou para captar para o 3º ano, né? E aí esse 3º ano era... foi 15, o primeiro ano foi 15, 16, segundo 16, 17, por aí. Foi, aí eu acho que a gente teve um gapzinho e eu tava captando para rodar o 3º batch lá da Pillow. E aí eu tava conversando com várias pessoas, investidores, fazer um negócio mais robusto. A gente já tinha 2 anos, já tinha algum tracking record, tinha, né, os cases para mostrar. E tava negociando com um investidor estrangeiro, né? Já tinha saído a Dilma. E aí eu tinha fechado com esse cara, verbalmente, não, vamos começar a olhar contrato, advogado, o valor tá ok, o plano tá ok, tá tudo ok. E veio o Joesley Day lá, né? Então, cara, um investidor estrangeiro... Olhou aquilo e falou, cara, Brasil esquece. Ficou 6 meses sem me atender, né? Todo mundo virou Joesley, né? Exatamente. Todo brasileiro era Joesley. Todo brasileiro era Joesley. Como diz um amigo meu, ele é um bom investidor, né? Porque se ele seguisse naquele deal, ele ia ser um cara inconsequente com o dinheiro de fora. Exato. Né? E aí, nesse momento, foi um momento que... Porque a gente já tinha meio que desviado a atenção para esse cara, né? Já tinha... fechado as portas com os outros, porque a sinergia melhor estava com ele, a gente já estava, entrando para o contrato, que era a questão de ajustes ali e bola para frente, né? E num valor para rodar 3 próximos rounds, não só mais um ano. Cara, esses fatores externos, às vezes pega o empreendedor de tal maneira... Você tem tanta história do externo, que puta, vai, continua nessa. Paramos a Pillow, vamos ver aqui, tínhamos que entender também, porque naquele momento a gente estava correndo o risco de um segundo impeachment em 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, 1 ano. Tava fervoroso o cenário. O gringo olhava e falava, cara, isso não tem um governo nesse país, né? Não tem estabilidade política nenhuma. E o brasileiro também ficou assustado. Ok, tivemos um grande problema ali, a Dilma saiu. A economia começou a dar um suspiro com o Temer, vem uma bomba dessa. O cara fala, cara, o que eu vou fazer, né? Ninguém vai tomar um risco. Existe né? Você vai pegando ali, existe o risco de bolsa, existe o risco de construção civil, existe o risco de derivativo, existe o risco de startup, né, cara? É lá no alto. Então, 1.300% de risco. Então a gente parou ali porque não ia adiantar. Mesmo os caras que a gente já estava conversando, naquele momento todo mundo ficou com o pé atrás. Né? Aí você falou, qual que é a oportunidade agora? Fechando a porta aqui, o que eu vou fazer? Então, nesse momento eu já estava começando a rodar um programa de aceleração americano, que aí já é num outro formato, chama Founder Institute. Tem rodando aqui no Brasil ainda, a pandemia mudou um pouco os formatos, antes era um capítulo por cidade, com tudo presencial e tudo mais, na pandemia Esse esquema meio hackathon assim, não? É diferente? Não, programa mesmo, encontro semanal, tarefa, uma metodologia muito bacana, cara, uma metodologia que até hoje é uma das que eu mais acredito, assim, para startup. Tem um tracking record bem legal no Founder Institute. É uma empresa americana, mas roda bem no modelo americano de capítulos e lança nas cidades inteiras, do mundo inteiro. Então, você acaba tendo um networking muito grande, estando dentro da rede do Founder. E a gente estava rodando, eu e mais 2 pessoas lá em Belo Horizonte. A gente rodou isso aí 17, 18, 19, 20, 21. E aí, na pandemia, veio a mudança, né? Só que
que é uma parte importante, era uma parte importante da metodologia do Founder Institute pré-pandemia. Você fazia um encontro semanal e você levava empreendedores, né, de relevância daquele mercado, que já tiveram sucesso, já construíram grandes empresas, e no final você tinha um chopp, um happy hour. Claro que ninguém era obrigado a ficar, mas era a hora que o empreendedor conseguia fazer o one-on-one com o mentor. Se ele deixa para depois, para mandar um e-mail, o cara já volta para a rotina dele, o pau tá quebrando, não vai acontecer. Então... Na pandemia você fazia o shopping virtual. Então, cara, começou a ficar complicado, entendeu? E a gente tinha... É um programa muito duro, é um programa excludente, que se a pessoa tira notas ruins dadas pelos mentores... Acaba a startup, né? Então, mas é porque o empreendedor ele é resiliente por natureza, né? Senão cara, não consegue. Aquela frase que eu te falei, né? A diferença do teimoso e do resiliente é que o resiliente deu certo, né? Exato. O teimoso tá tentando. Tá tentando ainda. Enquanto não deu certo, é teimoso. Mas isso é que é legal. O Founder ele é um programa pago, apesar do valor ser muito baixo, porque tem que ter algum skin in the game, mesmo que seja pequeno. Né? Pagar é parte integrante da metodologia. Né? E eu acho que faz total sentido, né? Porque de graça o cara não leva tão a sério. Então, a gente tinha bolsa para mulheres, bolsa para negros e bolsa para blockchain. Blockchain, cara? Lá em 2018 já tinha bolsa para blockchain no Founder Institute. Soluções em blockchain. E, cara, aqui não surgia muita coisa de blockchain, a gente acabou tendo 1 ou 2 passando, mas os caras das bolsas dropavam. Eu acho que em 5 anos formou uma bolsa. Caramba, cara. É um dado interessante isso. Porque você fala, cara, que o cara que tá pagando tá fazendo. O cara que tá de bolsa... largou pra lá. Cara, entendeu? Que interessante. Então, assim, é triste, mas é verdade. Né? Então, a bolsa não funcionava. O pagamento é uma parte integrante da metodologia relevante. E, para mim, o happy hour também era. Por quê? Enquanto a gente estava presencial, eu começava turmas com 20 e poucas startups, era uma por semestre, e terminava ali com 8, 9. Lembrando que não é o cara desistir. Se ele tira nota ruim 2 semanas seguidas, ele é cortado, independente dele ter pago. Entendeu? Porque fala assim, cara... Você não vai ter o selo do Founder Institute com uma porcaria de solução na rua. Cara, isso é sensacional, cara. Entendeu? Isso é sensacional. Porque aí eu ganho do meu lado não é pelo dinheiro, uma reputação com os investidores, uma reputação com o mercado, uma reputação com as empresas. Falando, não, os caras são sérios. Eles não deixam passar. Então, se o cara graduou, se ele chegou no final, quer dizer que algum filtro relevante ele passou. E roda isso pro mundo Aqui todo. Em São Paulo roda presencial ainda. Eu tenho quase certeza que em Floripa também. Que é um grande polo de tech. E o Porto Digital em Recife deve ter também, não tem? Não tem. Eu acho que não. Eu acho que só roda em Floripa, cara, porque o cara que trouxe o Founder pra cá resolveu morar em Floripa. Fez um centro de inovação lá, que é bem legal, que é o Júpiter. E o cara foi morar lá, trouxe e continua lá. Exato. Ele veio para São Paulo no começo, mas depois escolheu morar em Floripa. Entendo bem ele, eu também escolheria, né? Ilha da Magia, pô. Como não? Exato. Por isso que São Paulo, porque é São Paulo, né? É uma concentração muito grande e tudo mais. Tem muito startup aqui, cara. E aí, o que aconteceu? A gente rodou em 2021, ainda, pandemia... E, cara, a gente conseguiu um dos últimos encontros daquele bate de aceleração, 2 caras muito feras de Belo Horizonte, e aí tinha 2 caras para apresentar. E você via claramente que online não tinha ninguém engajado naquela atividade. Eu falei, cara, não... Aí começou a voltar, a gente ainda tentou, mas a diretriz do Founder Institute a nível mundo falando mais em digital. Aí eu falei com o pessoal aqui, eu falei, cara, online eu não vou fazer. Então vamos ver se a gente faz misto, porque qual era a preocupação deles? Tinha áreas melhores no mundo com relação à pandemia e áreas com mais risco ainda. Eles tinham que soltar uma diretriz global.
Mas eu falei, cara, eu ponho meu nome chamando esses empreendedores aqui de Belo Horizonte que confiam no Pedro, no Miguel e na Janaína, que era a gente que rodava lá, porque a gente fez bons programas no passado. O cara pega uma noite, né, da semana dele para se dedicar a esses empreendedores, galera que trabalha pra caramba, né, viaja muito, tem filho, tá deixando de ficar com a família, para chegar ali e ter 2 caras que estão olhando pro teto, voando. Não vou fazer isso, cara. Cara, mas o desinteresse ali das startups em fazer acontecer no momento que poderia digitalizar... Cara, quem deu certo na pandemia deu muito certo, né? Porque escalou muito rápido. Eu acho que os caras não tiveram esse clique, né? De aproveitar esse momento, essa oportunidade. Depende da solução que cada um estava trazendo também. Entendi. Né? E pandemia, quem era full digital ou muito B2C, cresceu rápido, né? Mas tem aquela frase que o pessoal fala também, né? O cemitério dos fracassados é silencioso, né? Então assim, pô, teve uma galera que explodiu. Tem... Mas e os outros? Tem 94... talvez 10 vezes mais que não. Os 94% não foi pra lugar nenhum. Pra trás. Exato. Então, assim, a gente vê muita gente que cresceu muito, ganhou muito dinheiro, né, na área de marketing digital, de influência, de conteúdo. E aí depois essas pessoas acabaram se transformando em negócios ambulantes com a capacidade de captação de cliente a custo baixo enorme. A Hotmart é de BH, não é? De BH. Hoje sediada na Holanda, né? Mas é ok. Chegou a passar por vocês, o pessoal de lá, não? Sim, passou no Founder. Legal. O pessoal deu umas 2 ou 3 vezes, o pessoal do JP foi lá. Que da hora, cara. É bom pegar esses cases mais... Você conhece a Hotmart, sabe? Sim. Você que tá aí ouvindo. Como não conhece o unicórnio brasileiro? Enorme, né? Amélios. Pô, legal. A gente fez um evento... A Melios fechou capital, né? Fechou? Não tô Eu acho que foi isso. Acho que abriram e depois voltaram atrás. Eles abriram, Caixa 3, né? A gente fez um evento dentro da Melios. Samba também, a gente fez um evento dentro da Samba. Sambatec do Gustavo. Sambatec do Gustavo. E da Melios o Offli ia muito lá. Agora eu vi que ele até mudou para os Estados Unidos, não sei se ainda está na operação da Melios, não sei mesmo. Por fora dessa. Mas então assim, a gente trazia esse calibre de cara, entendeu? Vocês estão entendendo? Ele falou, então, apareceu... Não, ainda não um programinha aqui. Não, você está entendendo? As empresas passaram, não era qualquer startup. Pô, o Daniel Costa, da Take Blip, que é um monstro também, cara. A gente trouxe a diretora de marketing da Blip aqui para conversar com ela. Né? Os caras estão gigantescos, cara. O pessoal que a gente trouxe no digital também, você fala, mas no digital não levava esses caras. Não, cara, levava uns caras, uns americanos, brasileiro, americano, Daniel Cocchieri, da Liquid, que também já teve alguns eventos de liquidez aí. Era uma galera forte. Eu adorava, porque eu aprendia pra caramba. Imagino, cara, imagino. Né? Então, assim... a gente levava uma galera de peso mesmo. E aí não tinha engajamento, não tinha interesse. Aí, depois, fui observando, né? E eu sempre gostei muito de misturar o digital com o mundo real. E por coincidência... por coincidência ou não, olhando o meu portfólio de startups que eu tinha participação, as empresas que andaram mais... foram empresas que envolviam o físico. Então, uma empresa de energia com um modelo de negócio disruptivo, né, uma empresa de saúde com um device completamente inovador. E aí... Eu posso até fazer merchan, posso fazer? Pode, lógico, aproveita o espaço, cara. Então. Aproveita o espaço. Não vamos falar só de coisa ruim, vamos falar de coisa boa também. De coisa boa, exato. Traz a TechPix aqui pra gente falar de coisa boa. Cara, então... Essa empresa que eu vou falar agora chama-se Visuri. Ela passou na aceleração do Founder em 2018. E ela é uma tecnologia que foi desenvolvida dentro da UFMG, né? E estava tentando ganhar mercado, tentando sair do laboratório. E nisso os americanos são muito bons, né? Em transformar o conhecimento em produto de mercado. Cara, a gente tem uma deficiência. E nós somos muito ruins. Muito. O que é pesquisa, parece que a gente quer enterrar a pesquisa aqui, né, cara? Exato. Na universidade. O case mais legal desse, tem um cara que, quem está muito ligado no mundo da tecnologia certamente conhece, que é o Nível Ziviani. Já é uma pessoa com mais idade hoje, mas um puta de um gênio, assim.
E a origem da retirada da propriedade intelectual passou pelo Nível Ziviani na UFMG. Ele era chefe do departamento de ciências da computação, um cara muito foda em inteligência artificial, que hoje está no trending. Mas naquela época o cara já estava estudando. O cara estava estudando Deep Learning e Dark Learning. O Deep Learning é aprender na profundidade. O Dark Learning, que eles usavam no jargão daquela época, é começar a fazer inferências em cima dos dados. Então, uns casos legais aí eu vou contar do Nível. A gente teve bastante contato com ele lá também nos ajudou no Founder Institute. O Nível era chefe da ciência da computação da UFMG e tinha uma startup que chamava Aquan, junto com o Berthier. Na segunda ou terceira rodada de investimento do Google, o Larry Page e o Sergey Brin foram incumbidos de comprar qualquer um que pudesse fazer frente ao Google no mundo. Tem uma foto do Larry Page e o Sergey Brin dentro da reitoria da UFMG, comprando a Aquan do Nível Ziviani e do Berthier. O Berthier acabou ficando... Dentro da universidade. Dentro da universidade. O Berthier acabou ficando no Google por muitos anos, virou até CTO Latam, né? O escritório do Google em Belo Horizonte é o único escritório do mundo fora dos Estados Unidos que mexe no engine google.com, na página 0. Só os engenheiros que ficam em Belo Horizonte. Era assim, não sei se ainda é, né? Quando você tem um baita de um escritório, mas zero comercial. Comercial todo aqui na Faria Lima. Lá é só os cabeção ali mesmo. No prédio do BTG ali, o famoso. Exatamente. Nessa hora... O que a universidade tentou fazer? Ficar com um pedaço da empresa. Imagina um americano olhando para o Brasil e falando assim, cara, que oportunidade, eu vou ser sócio do governo. Brasileiro. Tipo isso. Aí pronto, os caras falaram não, ou eu compro tudo ou não tem deal. E aí o Nível já tinha muitos anos de UFMG, já era um cara muito respeitado na academia também. E ele bateu na mesa. Falou, cara... Eu vou vender, me processe. Aí os caras tiraram o pé. Ou aí, processaram. Não processaram, mas ficou aquela puta indisposição lá dentro, com ele, etc. Cara, que loucura, até que se desenvolveu junto com ele o modelo de cessão de propriedade intelectual, que até onde eu sei, né, por essa história, começou na UFMG e depois foi até replicado por outras universidades, né? Então ele teve que bater na mesa e falar, cara, tipo assim... Mas ele teve que dar algum equity depois que criou essa lei? Como que funciona essa lei hoje? Tipo, se eu desenvolvo algum projeto na universidade que vira um negócio, a universidade tem alguma participação na propriedade intelectual disso? Como que é? Eu acho que ela tem participação na liquidez. Eu não tenho detalhes de como está isso exatamente hoje. Se quiser falar desse assunto, te recomendo um baita entrevista com a Janaína Bering, que era uma das pessoas que rodava o Founder Institute em Belo Horizonte comigo e hoje está aí encabeçando uma parte de mobilidade elétrica e revolução na indústria automobilística e conhece de cabo a rabo todas essas partes. Como é que está isso hoje, que também já deve ter evoluído bastante, né? Mas aí depois que eu parei de rodar o Founder Institute, eu via a Visuri, passou no Founder Institute. E os caras têm um equipamento de eletroestimulação muscular que tira um paciente da CTI em média 30% mais rápido. Só que mais do que isso, reduz a taxa de reinternação de 40% para 2% em CTIs de mais de 10 dias, eu acho. Caramba, cara. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é muito foda. Né? E aí eu levantei capital, achei um investidor para a Visuri e peguei minha comissão em equity e falei, não, nesse negócio eu tenho que estar dentro, eu continuo sócio da Visuri, sou apaixonado pelo negócio, acho que o impacto que isso pode causar é infinito, né? Se você salva uma vida já é muito, imagina esse equipamento, né? Esse equipamento já está nos principais hospitais do Brasil já, tem em Redditor, tem aí eu não sei se é o Einstein ou o Sírio tem aqui também. É um equipamento caro ou não, médio? Então, cara, é um equipamento caro para uma pessoa física. Sim, lógico. É um equipamento muito barato se comparado a outros equipamentos hospitalares. É isso que eu ia falar. Muito barato. Não tem os preços atualizados, mas assim, é muito barato mesmo. Qual que é o desafio? Né? Primeiro, os médicos entenderem que isso é verdade. O equipamento, quando em 2018 isso virou
uma empresa já tinha 5 anos de pesquisa acadêmica no departamento de, né, bioengenharia e junto com medicina, não sei o quê. Desde 2014 ou 15 tem um equipamento na Suíça fazendo teste conjunto. Cara, que legal. Entendeu? Então, assim, é uma pesquisa muito sólida. Agora a gente já está tendo tracking record dentro de hospital. E aí a gente começou a rodar isso dentro dos hospitais e a gente tinha relatos de paciente que falava assim, não, eu não quero sair da UTI para a enfermaria, porque na enfermaria não tem isso aí. Porque o corpo, quando ele vai enfraquecendo e vai perdendo músculo, ele definha por completo. Capacidade respiratória, capacidade circulatória, sistema imunológico. Então aquilo ali faz o cara sair da UTI andando. É tipo o exercício físico que o pessoal faz na academia sem esforço, que é só o choquinho. É tipo isso, então. Assim, só que é uma escala hospitalar. Vamos lembrar, né? Do Elisbeth da feiticeira. Ciro Bottini lá com o Abby Shaper. Abby Shaper. Tinha o Elisbeth da feiticeira. Também, exato. Mas assim, é o mesmo princípio, obviamente, choque. Sim. Estimulação elétrica muscular, mas com um equipamento totalmente diferente, com todas as certificações Anvisa para estar dentro de uma UTI, de não influenciar os outros equipamentos com eletromagnetismo e tudo mais. E um histórico já muito sólido mesmo para fazer esse... Cara, que demais isso, cara. E aí eu levantei a grana com, um investidor espetacular, assim, que é um cara que comprou a ideia mesmo, acredita no produto, tá botando para frente. Virou muito mais do que um investidor, pegou, ajudou na gestão. Tem um propósito, né, cara? É um negócio muito legal. Aí fica mais fácil. Você fala, se tem um propósito que você consegue falar dele com brilho no olho, com gosto, velho. É tão mais fácil conseguir investidor, vender, tão mais fácil, né, cara? E aí, assim, a Visuri tá aí rodando, tem outros equipamentos hoje. A gente teve essa demanda de sair do terapia intensiva aí para enfermaria. A gente tem a demanda também, lançou ano passado, na Hospitalar do ano passado, salvo engano, um equipamento menor para home care. Que legal, cara. Então, assim, a gente tem lá os cases, o pessoal lá do comercial da Visuri tem tudo isso, mas, cara, você fazer um idoso voltar a andar. Cara que não andava 1 ano, 2 anos, faz todo o tratamento, obviamente, com acompanhamento fisioterápico e tudo mais, mas o cara, de repente, tá andando. Porque, né, às vezes se sentia envergonhado de ir numa academia e etc, não queria fazer nada, mas com o equipamento reforçando a musculatura que já estava muito fraca, o cara volta a ter liberdade. É um TENS de fisioterapia em alta escala. Exato. Puta, que demais, cara. E com todas as questões médicas, né? Porque um paciente na UTI, você não pode causar nenhum vermelhinho na pele dele. Porque ele já é um paciente em estado super crítico. Então a gente consegue estimular o músculo do cara sem alergia, sem vermelhidão, sem nenhum colateral. É fantástico. E aí isso me despertou um clique, porque eu também tinha feito algumas atividades junto com a PUC Minas. A PUC Minas é um dos principais centros de pesquisa de odonto do Brasil. Olha, e conversando com o pessoal lá, eu fiz um hackathon da NASA que tem lá, tem todo outubro tem um hackathon da NASA, acontece no mesmo fim de semana no mundo todo, é um evento bem legal também tem aqui em São Paulo, diversas cidades do Brasil. E eu tinha feito lá na PUC algumas vezes e conversando com o pessoal de propriedade intelectual de lá, os caras falando, cara, a gente tem um cemitério de patente aqui. Cemitério de patente. Qual que é o estímulo? Qual que é o estímulo do pesquisador para ele conseguir a próxima bolsa dele no Brasil? Outra pesquisa. Não, então, primeiro que ele é um pesquisador, ele não é um empresário, até aí tudo bem. Mas como que ele é estimulado a seguir esse caminho? Qual que é o caminho que ele é estimulado a seguir? Ele tem que fazer uma boa pesquisa, ele tem que publicar o máximo de papers possível, mas aí, assim, tem um número lá que, dependendo da faculdade, 2, 3, 4, ele vai pontuando, depois mais do que isso já não pontua mais, aí vai pontuar por qualidade, né, se é a revista nacional, internacional e tudo mais. E patente. Patente é o último ponto que ele é recompensado por chegar. A entrega do TCC, né? Exato. E a patente, aí pior ainda, em nome da universidade. Na PUC ainda é uma entidade privada, né? Sim. Sem fins lucrativos, mantenedor e tudo mais. Na UFMG é uma universidade pública.
que eu não posso nem falar que é a mesma política, tá? Eu conheço essa política da PUC. E, na verdade, eu estava conversando lá com a pró-reitoria que eles estavam incomodados com isso. Porque ficar ali não vai pra E frente aí, o também. que eu faço com isso, entendeu? Pô, estamos gerando conhecimento, é um conhecimento super relevante, pode impactar a sociedade de forma positiva. Puta ativo ou vira um passivo ali. Exato. Tá ali. Não, vira um imposto, nada. E aí, nesse momento, eu fundei uma outra empresa de Venture Capital que tinha esse olhar de tirar conhecimento da universidade e levar para o mercado. Mas é difícil operacionalizar quando o dinheiro é caro. Então, essa empresa teve um voo curto por enquanto. Tá guardadinha ali. Porque o dinheiro é muito caro. E quando você está falando de fazer uma prótese no laboratório da PUC dentária, beleza, tem tudo lá. Agora, você testar isso em escala no mercado é muito caro. É outro jogo, não é o jogo de startup de software. Na saúde, não é nem o jogo da startup de hardware. É outro rolê, né? O cheque é muito alto. E assim, tem coisas fantásticas, mas que pode ser um produto fantástico, que se não for comercializado da forma correta, você vai gastar muito dinheiro para desenvolver e você precisa das pessoas certas para provar a tese com os profissionais certos. Eu acho até que está chegando a hora desse jogo mudar. Exatamente por causa da internet. Hoje, se você pega, você vai ter o influenciador que é a referência em prótese, não sei o que lá, não sei o que lá. E esse cara vai conseguir falar com outros profissionais dessa área de uma outra forma. Sim. Então, se você consegue pegar um cara desse, se você consegue pegar um cara desse e trazer para dentro do projeto, seu custo de conversão melhora muito. Totalmente. Agora, se você vai pro old school, participar de evento, pagar encontro, propaganda na revista. Mídia. Aí o custo é altíssimo. E é longo. É. O influenciador tá ali todo dia falando alguma coisa. Se ele falar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana do seu produto, você já começa a criar uma sementinha na cabeça do profissional. O evento é 3 por ano. Brinde, brinde, brinde. O cara pega o brinde, encosta na gaveta, não usou. Pronto, perdeu. Entendeu? Não é e constante, você não tem alguém demonstrando o resultado daquilo. Porque assim, nunca vai ser de forma imparcial, né? Sempre vai ter um interesse envolvido e tá tudo bem, né? Tá certo. Todo mundo tem que ganhar dinheiro no negócio. Equity da empresa, Exato. uma porcentagem de vendas. Exato, mas o cara tem os cases ali para ele ir mostrando. Então eu acho que essa chave tá para virar aí em vários setores, porque você não consegue reduzir o cheque de criar os lotes iniciais, de equipamento, de prótese, de etc. Mas você consegue encurtar muito o tempo para escalar aquilo no mercado, depois que o produto comercial tá disponível. E isso, na hora que você fala do tamanho do cheque, que eu vou investir, sei lá, 50 milhões aqui, para fazer um negócio, e depois isso vai engatinhar 6 anos para lá na frente, você joga os juros do Brasil, ferrou, não tem investimento que paga. A gente tem que importar tudo mesmo. Agora, você joga isso aqui e fala, não, em 2 anos o negócio está dando dinheiro, peraí, pode ser que agora nós estamos começando a conversar. O dinheiro no tempo começa a ficar mais realista. Ainda mais num país com juros altos que qualquer renda fixa está lá. Exatamente, o cara tá ali, sentado, tranquilão. Tá em Floripa curtindo a praia. Exato. Exatamente. E aí, então, mas eu tive algumas iniciativas com essa empresa. A gente começou a fazer proteína de inseto para ave e peixe. Tivemos alguma coisa ali na área de energia também. Mas foi um projeto assim que na hora que a gente chegou no cheque, falou não dá para seguir ainda. Você joga esse longo assim. A gente fez um estudo de mercado. Pela minha experiência com a Visuri, eu vejo muito valor nessa tese de desengavetar essas coisas que estão escondidas dentro da universidade e conseguir de alguma forma transformar isso em produto final, né? Mas aí, por enquanto, não consegui fazer isso andar. E aí, eu fui chamado por um amigo, os encontros casuais da vida, né? No bar. Não, cara, eu tava na fila do supermercado. Esse caso é muito engraçado, aleatório. Cara. Eu tava na fila de um supermercado, no Rio de Janeiro, perto do fim do ano, assim. E aí um cara me chama
Eu custei a reconhecer ele, porque ele foi meu colega de colégio e faculdade, mas ele era cabeludo. De repente, tem um cara careca de barba me chamando. Pô, aí, até eu reconhecer, pô, sou eu e tal. E aí ele me chamou para intermediar a venda de uma indústria de látex. Agora chegamos. Né? Até então tava bonita a história. Ele falou, cara, será que você não tem? E eu tava buscando investimento para um outro negócio também. Aí, pô, vamos marcar lá em Belo Horizonte, vamos conversar. E aí ele trouxe esse deal da empresa de látex, né? E eu levando um outro deal para ele ver o que a gente conseguia fazer. E eu tinha conhecido nessa jornada um cara que tinha um projeto de uma fábrica de preservativo no interior do Espírito Santo. Eu falei, cara, acho que eu tenho um cara. É látex também, o cara já teve um projeto, não sei se o projeto dele andou ou não andou. Tem um tempo que eu não falo com ele. E aí começamos a conversar, nós três, e acabou que eu acabei virando comprador da empresa, né? Ao invés de intermediador. A gente foi olhando, a empresa estava assim já direcionada para fechar, mas tinha um maquinário relevante, um conhecimento de mexer com látex que não é trivial. Se existe a borracha nitrílica, que é uma coisa simplesmente puramente química, fez a mistura certinha ali, tá ali. A borracha, né, da seringueira, não. O látex natural, ele vem com diferentes níveis de estabilidade, diferentes composições ali, dependendo da origem. Então, é um negócio mais complexo de mexer e esse conhecimento estava ali. E num pós-pandemia. Então, existia também um entendimento que essa empresa tem um valor muito relevante para o Brasil. Por quê? Porque quase metade de todas as luvas médicas usadas no Brasil durante a pandemia saíram dessa empresa. E como que os caras conseguiram quase quebrar? Então... Porque se você tem 50% de market share nesse momento, o que aconteceu externamente aí, né? Porque... Vamos voltar e rebobinar para o começo dessa empresa, tá? Essa empresa foi fundada em 2008, começou a operar em 2010. Em 2008, após o surto sanitário do H1N1, quando efetivamente faltou luvas no Brasil. Então, ela foi fundada como uma empresa de interesse nacional, para que em momentos de pico, e sempre existem, tem um discurso do vice-presidente Alckmin na Fiesp, falando, né, falando os últimos surtos sanitários que tiveram, de maior ou menor magnitude, praticamente a cada 2 anos você tem um. Você não sabe qual que vai ser o gigante, mas você vai esperar sem luva? Né? Porque uma coisa que você me falou na pré-entrevista aqui é assim, luva é a primeira coisa que o cara tem de contato ali. Pode até estar sem máscara, mas vai estar sempre com a luva, né, cara? E ele usa várias luvas no meio do procedimento. Ele não vai repetir a luva, né? Não. Isso é muito a muito luva interessante. Tem até a curva A do hospital, que é composta ali por têxtil, luva, seringa, gaze, esparadrapo, soro. Eu brinco que a luva é AAA. Porque o cara vai chegar com touca, avental, máscara e luva, né? Encostou no João, troca de luva, encostou na Maria, troca de luva, encostou no Pedro, troca de luva, não trocou mais nada. No João ele usou gaze, no Pedro ele deu uma injeção com remédio, no outro ele mandou para um raio-x, mas a luva ele troca o tempo inteiro. Então é o fator que realmente para o sistema de saúde no zero, porque é a proteção biológica do profissional, né? E do paciente. A necessidade primária dele. Primária. Luva vai saindo ali, aquilo ali vai um volume muito grande mesmo. E aí faltou luva no H1N1, essa empresa foi fundada com base em um problema que já tinha efetivamente acontecido, como uma empresa de interesse nacional. Ela teve uma trajetória ali, principalmente junto com a Kremer, né? Em um determinado momento a Kremer fechou um contrato de exclusividade e comprava toda a produção da Targa. E nesse momento foi que a Kremer abriu o IPO, e ali uma porcentagem muito relevante do faturamento dela vinha de luvas da Targa. Mas essa empresa teve ali alguns desafios e ela acabou entrando em RJ em 2013. Para quem não sabe, não é Rio de Janeiro, tá? É recuperação judicial. Exato. Que é um processo antes da falência, né? Pra gente, vamos tentar recuperar. Efetivamente ela quebrou, né? Mas em vez de fechar, ela entra numa recuperação judicial, renegocia com os credores, né?
com todas as dívidas que ela tem. E ela foi comprada na recuperação judicial, com o acompanhamento da Justiça, com o acompanhamento do Ministério Público e com a chancela da Assembleia de Credores, que é quando se reúnem todos os credores para falar, nós vamos aceitar esta oferta ou não, por um fundo americano. Esse fundo americano fez uma oferta agressiva na dívida, mas ele comprou 100% da empresa. Então, nesse momento, tem uma cisão completa com o grupo econômico fundador. Depois disso, nunca mais houve negócio em comum. E ainda, né, no âmbito da RJ, a lei brasileira exige que a empresa tenha uma operação assistida por um período de 2 anos. Então, a Justiça acompanha a recuperação dessa empresa, porque se ela não estiver performando bem, aí ela vai efetivamente à falência. Você não pode ficar pedindo RJ. Depois que você sai da RJ, pós esse período de 2 anos de operação assistida, você não pode pedir outra RJ por 5 anos. Pô, teve uma chancela da Justiça, teve um acompanhamento do Ministério Público, teve a Assembleia dos Credores, e aí essa empresa foi comprada por um fundo americano grande, com volume de ativos sob gestão, assim, de dezenas de bilhões de dólares, não de reais. Esse fundo reestruturou, fez um trabalho legal nas máquinas, colocou a empresa rodando bem. Então, em 2018, a empresa já rodou legal. 2017 foi um ano bem de recuperação, 2018 ela rodou legal, 2019 é o ano que a gente fala que ela rodou mais próximo da normalidade, com a capacidade total daquela época, que era na casa de 8 linhas de produção, e fez um resultado financeiro bem bacana para aquele momento. Aí entrou a pandemia. Qual que era o mercado em 2019? Já entendendo que é uma indústria de interesse nacional, existia uma lei de exceção tarifária com um imposto de importação de 35%. Se a gente comparar com a Ásia, que é onde se faziam, né, quase todas as luvas do mundo naquele momento, a gente tem outras leis trabalhistas, outras responsabilidades ambientais e outra carga tributária em toda a cadeia de insumos. Se você for entrar só nesse daí, é um podcast inteiro. Um podcast inteiro. Só para explicar todas essas tarifas que tem que pagar. Exato. Então a gente entrou nessa pandemia, a Targa entrou, né? A gente não estava lá como sócio ainda. Saindo de um imposto de importação de 35% para as luvas, que visava o quê? Defender a indústria nacional para momentos de crise sanitária. Eu não vou ter a competitividade de uma indústria asiática nas regras do Brasil. Os caras lá têm outra realidade. Não quero tirar CLT, não quero tirar ambiental, nada disso. Mas de todas as indústrias, né? Acho que a gente não consegue competir em nenhuma de pau a pau com eles. Não consegue. Não consegue. Não consegue, cara. Você pega só o tempo de trabalho na China lá, né? Antes era 12 horas, 6 dias por semana, com 7 dias de férias por ano. Agora eles estão super humanos e agora eles trabalham só 9 a 10 horas por dia. 6 dias por semana. Salvo engano, com 7 dias de férias por ano. Então, assim, não tem como. São outros custos, é outra base de custos. Você precisa, se você quer ter a indústria no país por algum motivo, né? Nesse caso, um motivo sanitário, né? Você tem que criar condições para que essa indústria sobreviva em momentos que não são de crise. E aí entrou a pandemia, entrou a lista Covid e esse imposto de importação foi a 0, tá? Até aí nenhum problema. A pandemia foi um momento de explosão de preços. Em 2020 e 2021, a empresa teve resultados financeiros espetaculares, né? Muito grandes. E nisso o fundo acabou recuperando o investimento dele. Aquilo ali passou a ser, não era mais problema. Isso aqui tá pago, vamos ver o que dá para frente, né? Só que também durante a pandemia, a China viu a Malásia, que detinha 85% da produção mundial de luvas naquele momento, fazer muita grana com esse mercado. E os caras olharam para o lado e falaram, cara, tá aqui, eu sei fazer as máquinas que eu já fiz para eles, eu tenho o mesmo acesso à logística, eu tenho o mesmo acesso à cadeia de suprimentos, vou entrar. Os caras estão fazendo a maior grana. E eles entram com o governo por trás, né? Chinês não sabe brincar, né? Não, chinês, assim, sabe-se muito pouco da China. O que eu sei é que, da mesma forma que o governo determina que a área X vai plantar banana e o agricultor não pode escolher, ele fala agora, fulano, ciclano e beltrano, tá aqui o dinheiro, vocês vão fazer fábrica de luva aqui. E bum, botaram
numa expansão de oferta gigantesca, focada na luva nitrílica, né, de látex nitrílico derivado do petróleo, não na borracha natural. Mas botaram uma capacidade produtiva brutal, assim, ao longo da pandemia, mais para o final. Aí o preço cai também, né? Despencou. E despencou sem os 35%, porque a lista Covid durou muito tempo. Então, de repente, uma caixinha de luva que em 2019 custava R$15 aproximadamente saindo da indústria, em 2022, no segundo semestre pós-pandemia, com a China fazendo um dumping na Malásia, a China estava atacando a Malásia. Mas vai E indiretamente o mundo todo. Efeito borboleta, né? Exato. A caixinha de luva estava chegando no Brasil a 7,50. Como que você compete com esse valor? Você não compete. Então, essa empresa teve uma dificuldade financeira muito grande, saindo de um número gigantesco de funcionários, né, pós-pandemia, onde fez quase 50% de todas as luvas do Brasil, para 10% da capacidade produtiva, focando só em luva cirúrgica, que é um mercado, o ataque, né, da China em cima da Malásia foi na luva de procedimento, que é a luva de caixinha, um produto não estéril. E a gente, né, a Targa conseguiu ficar em pé, rodando em cima da luva cirúrgica, que é uma luva mais grossa, ela é anatômica, assim, para o médico ficar muito tempo com ela na mão sem se cansar tanto. Então, ela é um produto estéril, então ele tem um valor agregado mais alto, é um produto mais difícil, é mais difícil de fazer. Então, não sai nesse volume todo, não é o foco do que a China gosta realmente de atacar pesado, né? Não é que eles não fazem luvas cirúrgicas, mas o ataque grande foi na luva de procedimento, volume maior. Exato. O fundo decidiu fechar a empresa. Que ele olhou e falou, cara, já me paguei. Essa era a única posição que eles tinham fora dos Estados Unidos, numa tremenda posição desfavorável de competitividade com a China, e o governo brasileiro não voltava o imposto. O dólar pulando lá de 3 e tanto para quase 5. O cara falou, não tem milagre que eu faça nessa empresa que vai me pagar dor de cabeça. Da minha única posição fora dos Estados Unidos, precisando de uma atuação do governo, que não é o governo dos Estados Unidos, que é o governo do Brasil. Desliga a chavinha. Então, e aí surgiu uma oportunidade interessante, e a gente foi lá na empresa e falou, cara, tem valor aqui. O valor foi provado ao longo dos anos, em especial há 2 anos atrás, na pandemia. O Brasil teria um sério problema sanitário sem as luvas que a Targa produzia, mesmo. De não ter atendimento, né? Não tem luva, não atende. Não atende. Hospital de campanha, o cacete, não interessa. Ninguém vai botar a mão lá no pânico que todo mundo estava durante a pandemia. Nesse momento, a gente conseguiu fechar um negócio com essa empresa para tentar recuperar ela, com base em 3 teses principais e uma de médio prazo. A primeira tese principal é que a gente conseguiria voltar a algum tipo de equidade tributária. Para você ter uma ideia, a gente... Voltar aos 35 ou até mais. Ou fazer andar o antidumping, que já estava um processo junto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de antidumping, mas que estava parado. Né? E é difícil isso, porque realmente para um gringo que não está aqui, o management estava aqui, mas é um jogo de dono, entendeu? O dono estava lá e já tinha jogado a toalha disso aqui. Então, para você fazer processo, ir lá para Brasília, explicar para os deputados, um a um, quem que é. Lembrar, essa empresa foi fundada porque faltou luva em 2008, tá? Há 2 anos atrás, foi ela que abasteceu o mercado. Se tiver outro problema, vai faltar de novo, vai faltar. Tem que ficar ali, água mole em pedra dura, água mole em pedra dura. Então, existiu um trabalho muito forte logo que a gente assumiu de fazer isso, para fazer o antidumping começar a andar. A gente enxergava também alguns ganhos de produtividade nas máquinas e também uma diversificação de produto. Ser monoproduto é muito arriscado para a empresa, tá? Então, a gente ficou aí nessa tese de que a gente, através desses 3 pilares, a gente conseguiria recuperar o valor da empresa. E a gente conseguiu fazer bastante coisa disso andar. Mas qual foi o deal com o fundo? O fundo falou, cara, pega pra você aí que eu não quero mais essa bucha, assume essa... Então, eu não posso falar por termos, né? Termos contratuais. Mas assim, realmente, eles não queriam mais ter atuação no Brasil, eles ficaram ali, né, a gente começou a olhar a empresa no comecinho de 2023 e fechamos em outubro, setembro para outubro. Assumimos a gestão no dia 3 de outubro, que foi segunda. Então,
De 23. Então, eles estavam ali desde o segundo trimestre de 22, vendo o mercado despencar, empresa registrando prejuízo, o negócio arrastando-se ali por 1 ano e meio. Nessa metade a gente entrou para começar a olhar a empresa, fazer due diligence e tudo mais. E eles queriam sair, né? Queriam sair. A gente fechou um acordo ali. Aí você foi com seu amigo careca, que não... e mais o outro amigo que cuidava da parte que estava fazendo os preservativos, era isso? Exato. Vocês 3. O careca não entrou de cara, não. Depois eu puxei ele pra briga lá. Você me apresentou essa bucha aqui. Mas aí entramos com essas teses de recuperar a produtividade. Eu cheguei a visitar a Malásia, ver o que o pessoal estava fazendo lá, que são os grandes produtores mesmo. E eles abriram de boa, assim? Você consegue fazer um benchmark? Como que é isso? Não, você consegue falar com um cara que produz máquina, com um cara que produz molde, e esse cara conhece o que as indústrias estão fazendo. Você não entra dentro da indústria. Os caras são super fechados, até porque a competição entre eles lá é muito voraz. Né? Para você ter uma ideia, a Targa é a maior indústria de luva do mundo fora da Ásia. A gente tem 10 linhas de produção. Cara, qualquer fabriqueta lá tem 40. Então, os caras são muito grandes e brigam muito vorazmente, né? Imagina. Entre eles também. E agora mais ainda com a China. Então, mas a gente sonda informações de mercado, vê o que é a velocidade de máquina que os caras... dá pra fazer ou não, porque às vezes tem mercado que deixa fazer benchmark numa boa, tem outros que não. Não deixa. Esse é um que não deixa. Mas aí a gente já vai pegando alguns paralelos, por exemplo, lá eles pagam mais ou menos, né, Malásia é terra da Petronas, né, da Fórmula 1, etc., gás natural. Lá eles pagam mais ou menos R$40 o milhão de BTUs, que é o poder calorífico. Né? Igual o BTU que a gente vê de ar-condicionado, só que no calor. Pra cima. Cara, aqui a gente paga 120. É o segundo maior custo da minha produção, que é quando eu falo que não dá pra... Tem imposto pra caramba, né? Tem o custo de escavação do pré-sal, de deslocamento das tubulações, que é a maior parte da formação de custo. Né? Transporte do gás, os dutos e o tributo. A maior parte do custo do gás é isso. Né? Aí tem o ambiental, tem o trabalhista, etc. A gente não vai competir no mesmo nível. Mas a gente viu lá a velocidade de máquina, viu um monte de melhoria que a gente conseguiria implementar e a gente estava implementando. A gente chegou a colocar 15% a mais na velocidade de máquina, que é muito relevante quando eu tenho um custo fixo alto de mão de obra, de gás, né, que eu estou aquecendo aquilo ali tudo. De laboratório, de qualidade, de tratamento de água, isso aí tá ali, eu vou pagar de qualquer jeito. Sim. Tem que fazer mais e mais produtos com aquela mesma estrutura. É produtividade, né, cara? O custo é o mesmo, se eu conseguir produzir com esse mesmo custo muito mais, é onde eu vou ter a minha margem para brigar no mercado. Exatamente. A gente conseguiu fazer 30% a mais no setor de embalagens estéreis, que é a embalagem complexa, também dali vem a minha maior margem na luva cirúrgica. A gente conseguiu implementar as melhorias que a gente queria. O plano de diversificação de produto era de médio prazo, ainda não estava na hora, eu tinha que ligar 100% da empresa. A gente conseguiu fazer o antidumping andar e conseguiu recuperar de 0% a 15% o imposto de importação. Então, em fevereiro de 2023, a gente conseguiu um antidumping provisório, que se transformou em outubro de 2023 num antidumping definitivo, né? Que provou, o pessoal, né, falando rapidamente, assim, um processo antidumping... Vai gente do Ministério da Indústria do Brasil visitar as fábricas e estudar os custos deles lá na Ásia para comprovar que eles estavam vendendo abaixo do custo de produção. De produção, não é tipo assim, se o cara sabe fazer barato, ele sabe fazer barato, isso não é dumping. Mas eles estavam vendendo abaixo do custo de produção. Mas subsídio? O que é? Então, a China forçou isso com dinheiro do governo. Subsidiado. A Malásia, na pandemia, chegou a ter 25% do PIB em luvas. Porque a economia toda retraiu e luva explodiu. Tanto em volume quanto em preço. 25%. Cara. Então o governo olhou e falou, cara, eu não posso deixar esse mercado ser atacado dessa forma. Sei lá como, se foi baixando imposto, o que foi. As empresas malaias também acompanharam o dumping. Então, a gente conseguiu um antidumping sobre China, Malásia e Tailândia. Que complexidade, né? A gente tá falando de luva, né? Você achou que era uma coisa simples. Sim, vai vendo a complexidade que é o negócio.
E aí, nem entramos nas regras sanitárias e etc, né, de Anvisa, de tudo que tem que ter na luva para ela ser aprovada, ser segura e etc. Mas enfim, e nesse meio do caminho a gente foi surpreendido, não surpreendido, no due diligence a gente tinha mapeado um processo que tentava redirecionar dívidas tributárias federais daquele antigo grupo econômico fundador lá de 2008 a 2012. Antes do americano. Antes da recuperação judicial, redirecionando das empresas. A RJ foi que ano? Entrou em 2013 e foi comprado pelo fundo em 2016. Teve operação assistida até 2018. E aí a gente tinha identificado esse processo federal, que não era um valor muito alto em se tratando da indústria, do faturamento e tudo mais, mas a gente entendia que era uma tese muito perigosa, que a gente não podia receber nada dali, porque a gente sabe que o pessoal lá tem bastante problema, muitos desafios, não conseguiram resolver a parte tributária deles, e a gente não tem como, né? Assumir a dívida de outro cara. Eles são meus concorrentes, não é a dívida de outro cara que tá fazendo pneu. São meus concorrentes, eles vendem luva. Então como é que eu, que pago tudo certinho, vou assumir problema do meu concorrente que não paga tudo certinho? Tudo bem, eles não têm uma grande escala, eles não são tão grandes igual a Targa. Suco de Brasil, cara. Esse é o suco de Brasil. Suco de Brasil. Nossa. Mas enfim, e a gente identificou esse processo federal, a gente entendia que ele estava bem direcionado, mas o juiz foi substituído, entrou uma outra pessoa no lugar, que entendeu diferente e deu uma decisão desfavorável para a Targa. Tá? E isso foi para a segunda instância do federal. E a gente, trabalhando no antidumping, que era o foco principal naquele momento, como eu tinha um antidumping provisório, para eu conquistar o definitivo, eu tinha que provar que eu conseguia produzir. Então, com o capital de giro estrangulado, eu estava aumentando a minha produção no meu limite, né? Sem dinheiro novo, apertando ali, reloginho suíço, tirando água de pedra mesmo. E a gente foi surpreendido ali no meio do ano por alguns processos que travaram as nossas contas correntes. 100%. Imóveis, automóveis, dominó, valores e contas. E em segredo de justiça. Então a gente não foi notificado, a gente não foi convidado a se defender nada. Eu cheguei numa segunda-feira na fábrica e não tinha mais nada na conta. Que desesperador, cara. Exato. E tendo que fazer mais luva, porque o antidumping ainda não estava garantido como definitivo. Estava no provisório. E a gente conseguiu ali realmente sobreviver algum tempo, né? Mas a gente foi perdendo crédito, principalmente o crédito dos grandes agentes financeiros. Quando eu saio de luva cirúrgica e vou para luva de procedimento, eu estou vendendo mais produto para o mesmo comprador. Então o meu cheque fica muito grande, do mesmo cara. E aí os fundos não conseguem absorver. Quem absorve isso eram os bancos. Big Banco. E os big bancos estavam travados na justiça. Então eu perdi a minha capacidade de me autofinanciar. Cara, mas esse é um contragolpe dos caras que são concorrentes seus, claro, assim, né? Se for para analisar. Será que tem lobby por trás? Ou você não quer entrar nesse assunto? Não, não dá para entender. Aí é digressões, né? A gente vai estar viajando, não tem o lobby do cara tal, tem o lobby do fulano, do beltrano, do ciclano. Pode ter, pode não ter, né? A tese de todos os processos é muito parecida com a tese do processo federal, né? Que é a formação de um grupo econômico, que de alguma forma os fundadores ainda participavam da gestão da empresa. E aí a gente pegou de forma muito incisiva, depois que a gente teve o antidumping definitivo concedido, e foi trabalhar o processo federal. Porque ele é a raiz dos outros também, né? A tese originária. E a gente conseguiu, né? Primeiro a gente foi falar com vários advogados, os caras falaram assim, olha, esse desembargador que é o relator do processo de vocês, ele normalmente é muito fazendário. Vai ser muito difícil vocês reverterem isso. Vocês podem se preparar para ir para um STJ. A gente escutou isso algumas vezes. E isso faz até a gente ficar mais confiante na empresa, porque a gente reverteu com ele. Então, assim, um cara que é tido como o mais fazendário dos fazendários, olhou o direito, olhou a explicação, olhou as provas e falou, não, peraí, realmente, esses caras não têm nada a ver com isso.
A empresa foi comprada numa RJ. As provas que estão aqui estão fazendo uma pequena confusão, não são exatamente, não vou entrar aqui, senão nós vamos virar um podcast direito, né? Mas assim, o cara olhou ali prova por prova e deu uma decisão bem fundamentada, falando, ó, a alegação da procuradoria é essa, não bate por causa disso. Ele fez um ponto a ponto ali, da forma que a gente explicou mesmo, mostrou e documentou, né? Porque não é só falar, você tem que botar as provas ali quando você está falando num processo judicial. E a gente reverteu o processo federal. E aí, como tem aquele cara que é bom demais de serviço, o Murphy da lei de Murphy, vem o recesso do judiciário. Então a gente conseguiu realmente... Que história interessante, não? A gente conseguiu reverter, né, esse processo federal, mas ali 13, 14 de dezembro, e aí entrou o recesso judiciário. São 3 processos estaduais, a gente também conseguiu uma decisão favorável em um dos 3, mas os outros ainda continuaram travando as minhas contas, os meus ativos. E sem ter por onde me financiar, nós acabamos com a fábrica parada. Assim, em um determinado momento, na hora que a fábrica realmente parou, eu tinha venda para pagar minhas contas, mas eu não tinha onde trocar. Porque o big banco que trocava o cheque grande estava bloqueado na justiça. E aí não tem um mercado negro de... Negro não, né? Mas tem um mercado mais voraz, que toma mais risco, que é o mercado dos FDICs, mas até porque ele toma mais risco, ele toma com cheques menores. Ele não toma com o volume que eu precisava para ter uma empresa em franca expansão, que multiplicou por 4 o faturamento. Cara, você tava voando com a empresa e tomando bola curva. Exato. Caramba, cara. Amarraram meus pés e falaram, corre a maratona. Se vira aí, plantando bananeira agora, né? Então, assim, esse que é o ponto, né? Mas, por outro lado, o econômico da empresa é muito bom. Né? A gente conseguiu recuperar a viabilidade comercial, a gente conseguiu aumentar os números de produtividade da empresa, e a gente estava só no começo desse processo de aumentar a produtividade, e agora a gente está com esse percalço aí de estar com a empresa parada, né? Porque eu não tenho acesso ao mercado financeiro, né? Ainda travado nessa questão dos bancos. Né? E os ativos, os imóveis, a empresa tem os imóveis próprios, poderia colocar em garantia nesse momento. Na verdade, mais comum, não é nem poderia colocar em garantia. Faz. Eu tinha uma negociação pronta, documentada por e-mail, quando entrou a indisponibilidade dos bens. Porque eu precisava levar a empresa de 40% de produção para 100%. Era só mandar o send. Aí, na hora que mandou, travou. Exato. Aí tava tratando lá com o parceiro financeiro, e aí entrou esse problema. Cara, resumindo, né, cara, a vida de empreendedor, né, você vê que tem uns percalços ali, o tanto que você aprendeu, o tanto que... Cara, essa história aqui, eu quero muito saber o desfecho depois. Sim. Eu espero que seja um desfecho muito bom. Senão vai faltar luva na próxima pandemia. Ou qualquer emergência sanitária. Pandemia não, né? A gente não precisa Não precisa de mais outra, não precisa mais de outra. Cara, pra gente chegar na nossa reta final aqui, você deixar uma mensagem pro cara que tá ouvindo a gente aqui e quer empreender, quer começar nessa jornada empreendedora. Tem que querer tomar risco, né? Principalmente empreendendo no Brasil. Por outro lado, você fala assim, então não vou empreender no Brasil, vou empreender nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm menos oportunidade exatamente porque já tem muita gente fazendo, porque o risco é menor. Né? Vai ser sempre um prêmio de risco ali. O Brasil tem muita coisa para ser feita e tem muito desafio. Você vai ter, né, instabilidade política, taxa de juros incerta aí que varia, né, uma volatilidade muito grande. Mas também você tem as coisas por serem feitas. Né? Quanto mais problema, mais oportunidade. Exato. E aí, assim, vai de tudo, né, cara? Tem coisas menos capital intensivas, né? A indústria é muito capital intensiva, mas você vai ter coisas na área de serviços, digital. Agora, o cara tem que ter a cabeça no digital e na tecnologia, né? Essa é parte da tese da nossa melhora de produtividade na indústria. A digitalização. É robotização e digitalização da análise e processamento de dados. Então, assim, eu tô lá, eu tava quase chegando lá, quando eu fui para Malásia ano passado, eu já fui e já voltei com algumas cotações de maquinário novo, entendeu? Porque isso ia ser implementado ao longo desse ano. Já estava na boca, não dá, você tem que estar sempre pensando nisso, né?
gente é caro. Sim. E tá certo. Gente tem que ser caro. Se você quer um país que as pessoas melhoram, tem mais condição de vida, tem menos violência, né? Tem mais prosperidade, exato. gente tem que ser caro. Então, nem o colaborador, nem o empreendedor tem que ter medo de abraçar mais a tecnologia. Gente tem que ser caro se você quer uma sociedade próspera e boa. E a partir disso, você treina as pessoas para usar a tecnologia de uma forma que agregue cada vez mais para todo mundo. Os empregos não vão sumir, não vão deixar de desaparecer, as pessoas não vão morrer de fome e os robôs não vão dominar e decapitar a gente. Pelo menos eu espero que não, né? Não nos próximos 5 anos, pelo menos. Pelo menos nos próximos 5 anos. Acho que até lá não dá para fazer muito Optimus Prime do Elon Musk para chegar. Não. Para brigar com o meu exército ainda, né? Mas assim, eu acho que, na verdade, a gente tem sempre esses percalços, né? Tá sempre, Brasil piorou aqui, índice econômico ali, e a gente vive isso com muita intensidade, porque impacta muito na vida do empreendedor, mas se você dá um zoom out e olha ali 100 anos, 200 anos, a reta é para cima. A gente está sempre melhorando, né? O conhecimento, a educação estão melhorando, as capacidades, o nível de consumo, tanto da faixa mais baixa, né, mais humilde da sociedade, quanto dos mais ricos, está só subindo, né? Claro que quanto menos disparidade, melhor, mas antes disso, quanto menos pobreza, melhor. Né? É melhor você ter um pobre rico e um rico multi-ultra-trilionário do que um pobre muito pobre, independente da situação do rico. Esse é o ponto aí que eu acho que ainda vale a pena empreender. Tem estômago? Tem que ter, cara, porque olha... Mas vale a pena. Dá para fazer muita coisa, dá para causar muito impacto positivo e ganhar dinheiro com isso também. É isso aí. Pedrão, obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu que agradeço, obrigado o convite. Aprendi Espero demais. voltar para dar notícias boas. E aprendi demais, cara. Obrigado, viu? Foi uma aula aqui. Eu agradeço o convite também, espero que o pessoal curta bastante aí. E estamos à disposição, quem quiser entrar em contato, qualquer coisa assim, depois põe lá no LinkedIn. Exato. Tamo junto. Gente, você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seu amigo que quer empreender e até a próxima.